Conseguem reconhecer este barulho? É verdade, parece que os motores diesel regressaram ao canal do YouTube da Razão Automóvel e trouxeram um bocadinho de palha também agarrada, mas sobre isso falamos mais adiante porque já vão perceber como é que isto aqui vai parar. Como já perceberam, neste guia de compra vamos conduzir a Foton Tuneland G7, uma pick-up chinesa que chegou agora a Portugal e que aponta àqueles que procuram um veículo de trabalho, mas também de lazer por um preço moderado. Também existe uma versão elétrica, mas hoje vamos nos concentrar na versão diesel. Vamos tentar mostrar-vos as principais características desta pick-up que quer conquistar também o mercado nacional. E parte dessa vitória depende naturalmente da questão da qualidade, algo que nós nem sempre associamos aos produtos chineses. Basta, por exemplo, nós olharmos para este dinossauro ou para este Avenger vestido de Batman, com que o meu filho se vai entreter durante cerca de, se correr bem, 30 segundos. Mas naturalmente que um carro não é um brinquedo e custa bem mais do que 10 euros. E talvez por isso a Foton tenha decidido convocar alguns dos principais fornecedores de componentes do mundo para pick-ups nesta Tuneland G7. Vamos então começar por falar daquele que é o elemento mais importante em qualquer carro com motor de combustão. Estou naturalmente a falar do dito cujo, do motor de combustão. E a Foton, para desenvolver toda a sua família de motores diesel, foi chamar a Cummins, uma empresa norte-americana que ajudou a desenvolver esta nova família de motores Ocan. Tem versões eletrificadas e versões sem qualquer eletrificação. Nesta Tuneland G7 é isso que nós encontramos, uma versão sem qualquer eletrificação. Desenvolve 163 cavalos e, tal como todos os motores da Cummins, também este passou pelo processo de certificação B10. E o que é que isto significa? Significa que 90% dos motores produzidos na China em parceria entre a Cummins e a Foton têm de fazer 500 mil de quilómetros sem necessitar de serem abertos ou retificados, ou seja, sem nenhuma avaria avassaladora. E isso pode ser um selo de qualidade importante para quem compra um carro, que poderá ser muito provavelmente um carro de trabalho. Relativamente à potência, não temos ajuda de um motor elétrico, mas temos a ajuda de um turbocompressor que foi fornecido por outra empresa norte-americana, a Borg Warner. E agora começo a pensar, mas não eram os chineses e os americanos que andavam de candeias às avessas? Continuando a nossa viagem pela cadeia cinemática desta Tuneland G7, nota-se, como é que eu ia dizer isto, que a Foton andou a tentar colecionar os crominhos todos. E que crominho é que eles foram buscar para a caixa de velocidades? Foi a alemã ZF e neste caso temos uma pick-up com uma caixa de 8 relações. Relativamente à caixa de transferências às altas e às baixas, tão importantes num veículo destas características, foi fornecida pela Borg Warner, ou seja, os mesmos fornecedores do turbo, aquela empresa americana de que falávamos há pouco. Mas agora convido-vos a baixarmos um bocadinho porque há mais um americano aqui de baixo. Eu já não tenho idade para isto, mas aqui está o americano. Os eixos e as transmissões são fornecidos pela americana Dana, a mesma marca que fornece grande parte das pick-ups americanas, japonesas e também esta chinesa da Foton. Vamos levantar. E acho que com isto já batemos os principais componentes que constituem a cadeia cinemática de uma pick-up. Mas ainda não falámos de algo muito importante, a caixa de carga, e é precisamente isso que vamos fazer agora. Os meus joelhos já não dão para isto. Falando então da caixa de carga, tem umas proporções praticamente quadradas. Temos 158 cm de comprimento por 152 cm de largura, se descontarmos aqui a cava das rodas. Relativamente à altura, são 44 cm e podem de forma legal colocar aqui quase 1 tonelada de peso. Relativamente à capacidade de reboque, é de praticamente 3 toneladas. E é precisamente isso que nós vamos fazer. Vamos carregar esta Foton e ver do que é que ela é capaz em fora de estrada, num sítio onde há muita gente que é capaz de saltos assim. Estamos a falar de militares, estamos a falar de malta, de barba rija, diferente de mim, que está-me a doer os joelhos.
Na falta de melhor alternativa, decidimos carregar a Tunland G7 com 250 litros de tinta que pedimos aos vizinhos da Razão Automóvel. Não é muito nem pouco peso, mas não queria ser o único a tremer dos joelhos. Ainda assim, ficou longe do que a Tunland consegue carregar. Mas falta só aqui um pequeno detalhe. Exatamente. Agora sim, podemos avançar. Tinta check, dinossauro check, fomos para a pista de testes da Escola de Fuzileiros em Valdezebro, no Barreiro. Temos vários exercícios pela frente e, felizmente, nenhum é fazer flexões. Se isto fosse o GTA, isto era aquela parte da missão onde nós entrávamos num complexo militar e entravam as estrelinhas aqui no canto do ecrã. Vamos ver se conseguimos cumprir a missão ou não. Vamos ligar a tração às 4 rodas, porque eu não quero fazer uma figura aqui à frente dos fuzileiros, vou já ligar as rotoras, ou seja, vamos em baixas, basta mudar este manípulo e termos a caixa em neutro. Agora é só engatar e rezar, porque isto começa logo a fuzileiro. Temos logo aqui um buraco bem grande e nós, para dificultarmos as coisas, quisemos carregar aqui a nossa Photon com vários litros de tinta. Eu espero não deixar a caixa branca, nem as minhas cuecas castanhas, e pronto. Para já, tudo a correr bem. Vão ouvir mais um motor do que aquilo que é habitual, porque naturalmente eu estou com as baixas ligadas, ou seja, a desmultiplicação da caixa é muito superior, a velocidade é muito mais baixa, até porque em todo o terreno aquilo que importa é superar os obstáculos e não é sobre velocidade. Falando um pouco mais da Tunland G7, pois bem, não tem versões de tração apenas às rodas posteriores, todas as versões à venda em Portugal têm tração às 4 rodas, até porque se eu viesse para aqui com uma pick-up apenas de tração atrás, seguramente já tinha ficado ali atrás. Em contextos de condução fora de estrada como este, eu acho que a principal limitação desta Tunland são precisamente os pneus, porque são pneus eminentemente estradistas. Relativamente ao ângulo ventral, nós temos muito peso aqui atrás, portanto, eu não sei se aqui, nestes obstáculos, não vamos bater, já batemos por baixo, mas foi muito levemente, portanto, eu acho que está tudo bem. Está tudo bem, continua tudo bem. Segundo obstáculo, e agora o que é que nós temos? Temos aqui um cruzamento de eixos. Pois bem, é aqui que este chassi de longarinas faz toda a diferença, permite à suspensão ter um curso bastante superior aos carros que têm um chassi monobloco, os chassis tradicionais que nós encontramos, por exemplo, nos SUVs ou nos automóveis. Aqui temos a suspensão a subir, a descer, e temos também o carro. Eu recordo que esta pick-up não tem bloqueios de diferencial mecânicos, nem à frente nem atrás, mas temos os travões a aplicarem a sua força para impedir que as rodas comecem a patinar e que nós continuemos a progredir. E agora temos aqui esta parte para ver o chão. Reparem, temos aqui ervas, temos pedras, temos tudo, e eu acho que esta distância está boa. Eu acho que não preciso de ver as coisas mais de perto. Vamos continuar. Consegues ver o que é que se está a passar desse lado, Pedro? Só vejo o céu. Só vejo. Está bom tempo, não está? Tá. Deste lado está a dar pedra. Ainda não perdemos o dinossauro. Bom sinal. Para quem procura, sobretudo, capacidades off-road, estes são os números que importam nesta Photon. 210 mm de altura livre ao solo, 28 graus de ângulo de ataque e 19 graus de ângulo de saída. Quanto à capacidade VAU, nada como experimentar. Tentamos? Oh não, Pedro. É que eu não tenho nenhuma indicação de profundidade deste obstáculo e olho para ali, só vejo zebros a atravessar. Não sei se isto quer dizer alguma coisa, mas... Bem, já chegamos até aqui. Isto está tudo a correr bem até começar a correr mal. Para a memória futura, eu tenho os pés secos. Vamos ver se eles continuam assim. Ai, caramba. Umas coisas que eu me meto. Devagarinho. Ok. Por menos achei que ia ficar ali atrás, mas... Essa é aquela música na na na, Yellow Submarine. Este é grey, este é cinzento.
Bem, isto há pouco não estava aqui. Mas pronto, aparentemente o vale desta carrinha dá para ser até aqui. Sem dúvida nenhuma que esta parte em todo o terreno foi muito divertida, mas a verdade é que provavelmente grande parte do tempo desta pick-up vai ser passado em estrada e por isso talvez seja importante nós testarmos isto não numa pista de testes, mas em condições um pouco mais reais. Não tens de pedir desculpa, vamos continuar o vídeo. Aqui em estrada é importante referir que esta é uma verdadeira pick-up, ou seja, temos chassi de longarinas, temos um eixo rígido atrás, temos suspensões de molas, ou seja, não esperem de todo um comportamento dinâmico ou um conforto ao nível, por exemplo, daquilo que nós encontramos num SUV. Nada disso, apesar de nós termos bancos aquecidos, automáticos, ar-condicionado também automático e esta caixa automática também de 8 velocidades, que é uma excelente parceira desta Tunland G7, sobretudo em autoestrada, onde nós conseguimos circular a 120 km por hora a cerca de 2000 rotações por minuto. E isto faz muito pelos consumos desta pick-up. Estamos a falar de cerca de 10 litros ao 100 nestas condições, menos até se nós tivermos muita atenção ao nosso pedal de acelerador. Naturalmente que em ritmos mais elevados e sobretudo em fora de estrada, aí meus caros, não há volta a dar. Aquele motor 2 litros que está ali à frente vai beber cerca de 12 litros ao 100. Vamos lá então falar de preços. A gama Tunland G7 começa nos 29.379 € mais IVA, sempre com tração às 4 rodas e com uma dotação de equipamento muito elevada, mas sem esta caixa automática. Já uma Tunland exatamente igual àquela que estamos a conduzir custará mais de 34.000 € mais IVA, mas há formas de pagar menos e há um truque muito simples para isso. Basta, em vez de comprarem esta versão de 5 lugares, comprarem a versão de 3 lugares, que passa a ser considerada fiscalmente um veículo de mercadorias. E com isto tem uma redução de 90% do imposto de ISV. Resultado, de repente ficam com menos 2 lugares, mas ficam com sensivelmente mais 7.000 € no vosso bolso. Parece-me um bom negócio se vocês efetivamente não precisam de toda a lotação desta pick-up. Por ser um veículo de mercadorias, também vão poder abater o IVA na totalidade. E isto, naturalmente, se tiverem a comprar esta pick-up através de empresa. E assim parece-me um negócio ainda mais interessante. Menos 2 lugares, mais 7.000 €. Vamos ver como é que as coisas se processam em termos de preço ali à frente. Continuando a falar de preços, não esperem naturalmente aqui no interior a mesma atenção ao detalhe ou a mesma qualidade de alguns rivais alemães, japoneses ou americanos. Isto porquê? Porque esta Tunland pode ser até 20.000, 25.000 € mais barata do que algumas propostas equivalentes com o mesmo nível de equipamento. E o nível de equipamento é mesmo bastante vasto. Temos bancos aquecidos, bancos automáticos, temos ventilação automática, mas depois temos também algumas concessões, naturalmente ao nível da qualidade de alguns plásticos e também da montagem. Falando do sistema de infoentretenimento, temos aqui um ecrã de grandes proporções, mas não tem nem Apple CarPlay, nem Android Auto sem fios. E relativamente às câmaras de 360 graus, também fazem parte do equipamento de série, mas as câmaras têm uma resolução muito próxima deste Nokia que eu tenho aqui na minha mão e que deve ter entre 15 a 20 anos. É a qualidade da definição das câmaras que esta Photon equipa. Mas para vocês isto não é o mais importante, e o mais importante seja talvez uma pick-up com uma relação preço-equipamento mais favorável. Então eu acho que, olhando aquilo que é o aspecto geral e a apresentação geral desta pick-up, o trade-off até pode ser bastante positivo. Mas agora eu gostava de saber a vossa opinião enquanto aqueço os bancos e ouço um bocadinho de música aqui com esta vista magnífica que tenho diante de mim. Quando falamos de marcas novas, há sempre alguma desconfiança associada, o que é normal. E em Portugal, a Photon é representada pela JAP, um grupo fundado em 1908 com pontos de venda de norte a sul do país e 3 centros de peças de reposição para o nosso mercado. Algo importante para reduzir os tempos de imobilização, sobretudo para clientes profissionais. É verdade, no que diz respeito ao mercado automóvel, parece que não há nenhum segmento imune à chegada das marcas chinesas. E a Photon e esta pick-up que está aqui atrás de mim é mais um exemplo dessa ofensiva. Mas agora gostava de vos fazer uma pergunta muito direta. Viam-se a comprar uma pick-up com estas características para a vossa empresa?
sim ou não e em ambos os casos, porquê? Quanto a mim, é tudo por hoje. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Espero que com os joelhos um pouco mais bem tratados.